Com a sua licença, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, verdadeiramente eu não tenho palavras para explicar a minha estupefação perante o seu discurso, Sr. Secretário de Estado. E, em primeiro lugar, deixe-me dizer, quando o Sr. Secretário de Estado diz que nenhum português fica para trás em termos de mobilidade, como é que responde às estatísticas que mostram que perdeu 120, os transportes perderam 121 milhões de passageiros? Nenhum português ficou para trás, Sr. Secretário de Estado. 121 milhões de passageiros perdidos nos transportes políticos, nos transportes públicos, Sr. Secretário de Estado. Vamos falar de resultados. O senhor pode fazer uma cara séria e apresentar os resultados que tem nesta área? Sr. Secretário de Estado, o senhor tem tarifas muito mais altas do que aquelas que tinha. O senhor tem menos apoios sociais do que aqueles que existiam. E quero só recordar os apoios sociais, por exemplo, aos jovens, que o senhor conseguiu eliminar integralmente. O senhor tem, como veio-se aqui vangloriar, que contribuiu positivamente para o desemprego em Portugal, pondo mais 2 mil trabalhadores nesta área no desemprego. O senhor, ao contrário daquilo que diz, tem mais dívida. E tem dívida, aliás, com um nível superior àquele que era a média dos últimos 6 anos. Nos últimos 6 anos, a dívida no setor dos transportes aumentou 1,1 mil milhões de euros. Em 2011, de acordo com os relatórios da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, aumentou 1,3 mil milhões de euros. E se olharmos para o relatório do terceiro trimestre, que é o último da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, verificará que só nas 4 das 7 empresas de transportes são mais 1.000 milhões de euros em dívida. Também aí o senhor está a faltar à verdade, porque também aí está a contribuir para o aumento do endividamento destas empresas, até com um nível superior àquele que se vinha verificando nos últimos anos. Mas onde o senhor perde, peço desculpa, Sr. Secretário de Estado, perde a vergonha em vir dizer que tem resultados operacionais positivos e que agora o buraco operacional terminou. Sr. Secretário de Estado, o EBITDA, de acordo com o relatório da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, são 400 milhões negativos no terceiro trimestre de 2011. Os resultados operacionais são 400 e muitos milhões negativos em 2011. Os resultados líquidos das empresas têm um volume histórico de mais de meio milhão de resultados negativos. Sr. Secretário de Estado, estes são os resultados que o senhor vem-se aqui vangloriar. Os resultados que aqui se vem vangloriar é menos apoios sociais, menos passageiros, menos mobilidade, mais dívida, menos resultados, mais desemprego, tudo isto num ano e meio, pouco mais do que é aquele que é o exercício feito nesta matéria. Mas também relativamente às estradas, Sr. Secretário de Estado, a minha pergunta é, de acordo com os relatórios de atividade, os níveis de manutenção e de operação das estradas desceram dramaticamente. A suspensão de investimento foi feita em praticamente todo lado. Suspenderam-se, por exemplo, e terminarei, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, terminarei muito rapidamente, suspender os de estradas, como por exemplo a Estrada Nacional número 2, Góis, Portela de Vento, a Estrada 112, Portela de Vento, Pampilhosa da Serra, a Estrada 342, também na Zona Centro, a Estrada Nacional 2, Vila de Rei, Sertã. Estas estradas de proximidade que são necessárias para que os nossos concidadãos possam circular em boas condições, com boas condições de mobilidade. Todas essas estradas o senhor suspendeu. Todas essas estradas o senhor suspendeu. E, finalmente, para terminar, a opacidade. A opacidade é total relativamente a estes negócios que este Governo tem feito, aos negócios particulares, como é assumido nas resoluções do Conselho de Ministros, negócios particulares, os ajustes diretos. Sobre a ANA, Sr. Secretário de Estado, havia uma avaliação para a ANA que valia 1,2 mil milhões de euros, com uma responsabilidade de investir no aeroporto de 3 mil milhões de euros e com um contrato de concessão de 40 anos. O senhor deu mais de 10 anos
O senhor deu mais 10 anos ao concessionário, o senhor libertou a responsabilidade de fazer o investimento no novo aeroporto e não conseguiu obter o resultado que era o resultado que estava previsto na avaliação feita por um consórcio financeiro, exatamente por somar 1,2 mais os 3 mil milhões de euros em 40 anos, já dava 4,2 mil milhões, como vendeu por 3 mil milhões, como é óbvio, sem a responsabilidade do investimento. Temos de terminar. Sem a responsabilidade do investimento, como é óbvio. Muito obrigado. Tem uma diminuição. E finalmente... Não, Sr. Deputado, não dá mais. São 10 segundos. Terminar, são 10 segundos. São 10 segundos sobre o tema. Mas há uma segunda volta. Mas eu não terei a segunda volta, terão outros deputados. Estamos com 11 minutos, estamos com 3 minutos a mais. 10 segundos. Os 10 segundos já tinha terminado. Senhor Secretário de Estado, em finais de março de 2011 foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro que tinha fechado um acordo com a Lusoponte. Até este momento, após o pedido insistente de 2012, após o pedido insistentemente, ainda não veio esse acordo. Também até este momento não chegou qualquer outro acordo, quer da Beira Interior, quer do Algarve, quer do Interior Norte. Temos mesmo de terminar. Senhor Secretário de Estado, isto é opacidade. Senhor Secretário de Estado, deixe-me fazer uma pergunta sobre o assunto que ambos conhecemos muito bem. Sobre um dossiê que conhecemos muito bem. Túnel do Marão, Sr. Secretário de Estado. Como o Sr. Secretário de Estado sabe, durante meses trabalhámos em conjunto relativamente a essa matéria. Eu, como ex-secretário de Estado das Obras Públicas, o senhor como responsável pelo consórcio financeiro que financiava a obra do Túnel do Marão. E como o Sr. Secretário de Estado sabe, a paragem das obras no Túnel do Marão devem-se à falta de financiamento por parte do consórcio financeiro, que durante meses tentámos resolver, ultrapassando as vicissitudes de os financiadores não entregarem os montantes financeiros ao concessionário. Tentámos várias soluções, o Sr. Secretário de Estado foi sempre muito diligente na procura dessas soluções, mas trouxe sempre, inevitavelmente, sempre a mesma resposta, nomeadamente transmitindo, na altura, à tutela, que os bancos que faziam parte do seu consórcio, nomeadamente estrangeiros, não lhe permitiam ter outra opção e que o financiamento só seria resolvido se porventura conseguíssemos alterar as taxas de juro dessas linhas de financiamento, porque as taxas de juro eram muito baixas. Estamos, portanto, numa situação em que a obra do Túnel do Marão não andou porque o contrato de financiamento tinha, do ponto de vista do interesse público, taxas de juro muito baixas e, do ponto de vista dos bancos, algo que eles não interessava e que queriam ver alterados. Sr. Secretário de Estado, o que é que o Sr. Secretário de Estado fez durante estes, e terminarei, as perguntas são neste momento, o que é que o Sr. Secretário de Estado fez durante estes 22 meses em que parou a obra do Túnel do Marão para que obrigasse os financiadores a fazer aquilo que deviam fazer, que é financiar a obra? E a segunda pergunta, porque é que entregou a esses financiadores um montante de cerca de 200 milhões de euros sem resolver o problema do financiamento e sem resolver o problema da execução desta empreitada, sendo que, prevendo que na sua resposta vá falar da carta que o Sr. Secretário de Estado... Terminarei. Vá falar da carta que o Sr. Secretário de Estado minutou para que fosse feita, eu entregarei as provas, Sr. Secretário de Estado, sobre essa matéria, que o Sr. Secretário de Estado minutou no seu banco para que fosse feita o financiamento. E sendo que a condição sendo que a condição número 1 para que esse financiamento se concretizasse era de que o Estado substituísse ao concessionário no contrato de empreitada e, portanto, passasse a ser ele o dono da empreitada, o que poderia, então, a partir daí, pagar os 200 milhões. Porquê é que pagou os 200 milhões sem o Estado substituir ao contrato de empreitada e sem o Estado assegurar o cumprimento integral do financiamento e, neste caso concreto, da obra?